Olá, meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos a esta quinta-feira, dia 15 de abril. A título de pastoral, eu quero compartilhar com vocês sobre Gálatas capítulo 6, versículo 7. Eu farei a leitura e usarei a Bíblia na edição linguagem de hoje. Diz assim o texto: não se enganem. Percebam que está no plural. Não se enganem. Ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que ela colherá. Queridos, trabalhamos este versículo dividindo-o em duas principais partes para uma análise mais clara e objetiva. Primeiro, quero destacar a frase "não vos enganeis", que no grego é o mesmo que levar alguém à desvantagem. Então, sem forçar, nós podemos ler o texto também da seguinte forma: não leve ninguém a desviar-se. Afinal, a continuidade do texto, ninguém zomba de Deus. Segundo Moody, essa palavra zomba, traduzida, significa ridicularizar. A ideia é a de que nenhum homem pode, com sucesso, fazer pouco caso de Deus ou fugir dos decretos de Deus, ou ainda, de alguma maneira, achar, supor que é, em qualquer situação, mais esperto que Deus. Isso não existe. Segunda parte, né? Tudo o que uma pessoa plantar, isso mesmo ela colherá. Queridos, esta é a imutável lei da vida, do plantio e da colheita. Segundo Coríntios capítulo 9, versículo 6, que corrobora com esse texto, diz assim: e isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também colherá. O que planta com fartura, com abundância, colherá. Percebam aqui o seguinte: o que uma pessoa plantar, isso ela vai colher. Paulo escreveu isto, e mais tarde nós tivemos uma lei da física desenvolvida por Newton, que diz o seguinte: toda ação tem uma reação contrária de mesma proporção e intensidade, que é praticamente a lei do plantio e da colheita. O que você plantar, você vai colher. Agora, existe a contrapartida disso. Além de eu só colher o que eu plantei, se eu não plantei, não tenho o que colher. Simples assim. Sobre isso, Champlin diz que Paulo trata de um fator natural. É sabido por todos que a semente que se lançar na terra determinará o tipo de planta que crescerá. Se eu quero comer um abacate, eu não posso plantar um pé de manga, nem de jabuticaba. Se eu quiser comer se eu quiser comer maçã, não posso plantar um pé de pêssego. Então, o que eu planto, eu colho. Mas se eu não planto, eu não tenho o que colher. Outra coisa que Champlin chama a atenção da gente sobre essa questão do ser natural do plantio e colher. Se eu for diligente na minha plantação, essa diligência, esse trabalho, esse esforço, esse empenho, determinará a extensão do crescimento. Por isso, o texto de Coríntios: quem planta muito, colhe muito. Quem planta pouco, colhe pouco. Outra coisa: se eu for negligente no cuidado, no trabalho, no esforço, no empenho do plantio, ou se a semeadura das sementes
for defeituosa ou a semente não tiver boa qualidade, naturalmente resultará ou em ausência da safra, ou uma colheita inferior, ou ainda uma colheita de má qualidade. Porque a semente que eu plantei era de má qualidade. Sobre o que plantar a gente colhe, pensemos de novo. Se alguém plantar ervas daninhas, óbvio, só terá a colher ervas daninhas. Porque aqui, queridos, não é uma questão do solo. Não tem nada a ver com o solo, nesse sentido. Também não tem nada a ver com o clima. Se chove ou não chove, se chove muito, se chove pouco, se está frio, se está quente, calor. Não tem nada a ver com isso. Também não tem nada a ver com o profissional que manuseia a terra, o arado, a semente, a semeadura, a irrigação. Não tem nada a ver com esse profissional. É uma questão de semente. O que eu planto, eu colho. E aí a gente precisa parar para pensar quantas pessoas ao longo de uma vida plantaram remorso. Nós temos um ditado que diz que quem planta chuva, colhe tempestade. Pois é. Então a pessoa plantou amargura, discórdia, divisão na família, pais que jogam filho contra filho, parentes que brigam entre si, pessoas na empresa, na escola, no mundo acadêmico, na rua, vizinhos. Plantou briga com todo mundo, se discute com todo mundo, não se dá com ninguém, é fechado, é amarrado. Essa pessoa está plantando. Não conversa com ninguém, não se abre com ninguém, não se relaciona com ninguém. Um dia vai colher. Essa lei do plantio e da colheita, hoje, muitas pessoas dizem assim, um dia a conta chega. Esse é que é o negócio. Quando a conta chega. Voltando ao texto, Champlin ainda diz que neste trecho trata-se que a vida não é um jogo. O que se conclui é que existem leis e regras. Plantou, colheu. E são bem definidas. O que você planta, você colhe. Se você não planta, você não colhe. E essas leis e regras bem definidas estão aí para controlar as existências cujos resultados não dependem de meras chances, mas são resultados como consequência do que fazemos e daquilo em que nós nos tornamos. Se eu planto, eu colho. O que eu planto, eu colho. O que eu não planto, eu não colho. E se eu não plantar, eu não colho. É simples assim. Que a paz do Senhor, seu consolo e conforto espirituais sejam abundantemente derramados sobre nossas vidas. Amém.